Boa noite a você que nos acompanha, você que está conosco desde o início. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que nós temos tido de aqui pregar a palavra do Senhor. Queremos dizer que é importante você compartilhar o nosso canal. Nós já temos 360 inscritos, eu vi pelo menos antes do culto começar. Então é importante você indicar o nosso canal para os seus familiares e os seus amigos, para que tenhamos cada vez mais pessoas inscritas, e também para você deixar o like na nossa transmissão, tá bom? Então vamos baixar nossas cabeças, a oração pelos pedidos que estão sendo feitos. A oração será feita no final do culto, tá bom? Então alguns irmãos fazem seu pedido de oração, e o que acontece é que às vezes os irmãos fazem pedidos depois de que nós terminamos de orar. Então hoje nós vamos fazer a oração no final, tá bom? Faça seu pedido aí, será anotado, e ao final a gente vai orar. Irmãos, tinha como tirar esse ventilador? Então, no final a gente vai orar pelo seu pedido, tá bom? Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a direção dele para o nosso culto, para a pregação da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de podermos aprender da palavra do Senhor. Nós queremos clamar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre nós que aqui estamos trabalhando para que a palavra do Senhor chegue até a casa dos irmãos. E nós pedimos também que o Teu Santo Espírito esteja sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre aqueles que estão nos acompanhando, e também por aqueles que um dia terão acesso a esse vídeo, a essa pregação da palavra do Senhor. Sê conosco, ó Deus, nos abençoa toda a Tua igreja, a igreja de Diadema, que o Senhor esteja cuidando, protegendo, esteja com aqueles que carecem de saúde, esteja com aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por conta da pandemia ou não, mas nós pedimos que o Senhor esteja sobre cada um dos irmãos, cuidando. Nós queremos rogar tudo isso, nos direciona, põe as palavras corretas em minha boca, e que tudo seja feito aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. A oração é uma das práticas que nós chamamos de disciplina espiritual. É uma das atividades esperadas daquele que nasceu de novo. E nós dizemos que nasceu de novo aquela pessoa que foi salva por Cristo e que hoje vive de um modo diferente daquele modo que levava anteriormente. Deus deixou a oração como uma importante ferramenta para que o cristão mantenha comunhão com Deus. A forma que nós oramos revela sobre o que nós acreditamos sobre Deus e também sobre o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Nas Escrituras, nós temos relato de várias orações. É comum haver registro na Bíblia de orações que foram feitas por servos de Deus. Desde pequenas orações em momentos de angústia e até mesmo grandes orações ou orações extensas em momentos de alegria. Nessa noite eu quero meditar com você no Salmo 90, um salmo que é intitulado como sendo uma oração. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90, livro dos Salmos, no Salmo de número 90. Esse é o texto base que nós iremos meditar nessa noite, com o tema oração, um reflexo do que cremos. Eu quero meditar com você nessa noite. Livro dos Salmos, no Salmo de número 90, abra sua Bíblia aí na sua casa e acompanhe conosco. Diz assim, no Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite.
Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa idade sobe aos 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Esse texto, então, ele é intitulado como Oração de Moisés, Homem de Deus. Este título, que normalmente aparece em nossas Bíblias em itálico, faz parte do texto original do Salmo. Em algumas versões da Bíblia mais antigas, especialmente das Bíblias católicas, esses títulos que aparecem em itálico são o primeiro versículo do próprio Salmo. E não sabemos se essa oração ou este salmo foi composto por Moisés. Quem escreveu decidiu intitular como sendo a oração de Moisés, servo de Deus. Todas as versões mais antigas da Bíblia colocam como sendo Moisés quem tenha sido aquele que compôs esse salmo, o salmo de número 90. Muitos judeus, estudiosos da Bíblia, também costumam atribuir este salmo a Moisés. E os judeus costumam atribuir tanto o Salmo 90 até o Salmo 99, do Salmo 90 ao Salmo 99. Se bem que no Salmo 99 existe uma menção de Samuel, o que torna impossível que Moisés tenha escrito este salmo, mas João Calvino, comentando esse salmo, ele diz o seguinte: é incerto se este salmo foi composto por Moisés ou se algum dos profetas lhe deu a forma de cântico para uso do povo, extraído de uma fórmula de oração escrita por Moisés e passada de geração em geração. Não sabemos se de fato foi Moisés quem compôs este salmo, mas o que sabemos é que esta é uma oração grandiosa e tem muito a nos dizer a respeito da oração. Sendo uma oração, tem muito a nos dizer a respeito da oração. E nesta noite eu quero focar com você sobre como que as nossas orações refletem o que nós acreditamos sobre Deus e sobre o que nós pensamos de nós mesmos. Todas as vezes em que nós oramos, nós nos dirigimos a Deus, e nós nos dirigimos a Deus exatamente tratando Deus como nós cremos que Deus é, e nós relatamos a Deus quem somos, porque acreditamos que devemos ser considerados assim em nossas palavras, em nossa oração. A oração, ela pode ser considerada como sendo um extrato da nossa alma. Por meio dela, nós mostramos a Deus o nosso quebrantamento. Por meio da oração, nós louvamos a Deus. E por meio da oração, nós podemos até mesmo ser soberbos. Lembra da história contada por Jesus do fariseu e do publicano? Que o fariseu orava de si
para si mesmo, se elogiando, contando de todos os seus feitos. Eu penso que a nossa oração sempre refletirá o que nós pensamos a respeito de Deus e o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. E nós vamos considerar esse salmo de uma forma bem comum, e aí eu peço que você me acompanhe no meu raciocínio. Nós vamos pegar o início do salmo, depois nós iremos para o final do salmo e retornaremos para o meio do salmo. Espero que você me acompanhe aí, não se perca no meio do caminho, e também espero que o meu professor de homilética nunca veja isso, tá bom? Para não, para não me criticar com relação a isso. Nós vamos para o começo do salmo, para o fim do salmo e retornaremos para o meio do salmo. Então, se nós pudéssemos resumir o Salmo 90 em algumas palavras ou num parágrafo, nós poderíamos dizer que o Salmo 90, ele tem o objetivo de mostrar uma oração em que a misericórdia de Deus é demonstrada aos homens frágeis e amaldiçoados pelo pecado. Nesse salmo, nós temos uma reflexão sobre a eternidade de Deus, em que o salmista então expressa o seu sentimento sombrio sobre as suas limitações, e ele recorre então à misericórdia de Deus. E eu quero então observar com você o que essa oração revela sobre o que esse salmista pensava sobre Deus e sobre o que esse salmista pensava de si mesmo. E esse é o nosso objetivo, de também pensarmos sobre o que nós temos pensado a respeito de Deus e o que nós temos pensado a respeito de nós mesmos. Nos versículos do 1 ao 4, nós temos então o que o salmista inicialmente pensa a respeito de Deus. O que o versículo 1, do 1 ao 4 revela? Revela sobre a eternidade de Deus. É assim que o salmista prefere se referir a Deus, é assim que o salmista prefere recorrer a Deus, pensando na eternidade de Deus. É nessa grandiosa oração que nós temos o destaque que o salmista faz com relação a esse atributo de Deus, com relação a essa qualidade de Deus. No versículo 1, o salmista diz que Deus é o seu refúgio de geração em geração. No versículo 2, o salmista diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E no versículo 5, no versículo 4, o salmista destaca que aos olhos do Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, mostrando que Deus é um ser atemporal, é um ser eterno. Enquanto que os homens podem ser encarados no versículo 3 como sendo aqueles que podem ser reduzidos ao pó, como sendo aqueles que podem ser findadas a sua história, Deus é eterno. Enquanto que os homens se tornam pó amando de Deus e podem ser chamados à existência amando de Deus, Deus é eterno. O homem é a matéria fragmentada. A humanidade vive sob o soberano decreto de morte e não tem como escapar. John Piper disse que se Deus decretar que o homem deve morrer de um tiro, ele não morre de outra coisa. Se Deus decretar que alguém deve morrer de uma maneira, essa pessoa não morrerá de outra forma. No Salmo 139, no versículo 16, o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Mais uma vez, se Deus decretar que você deve morrer de uma forma, você não morrerá de uma outra forma. Com essas palavras, o salmista quer destacar o quanto que Deus é infinito. Isso significa que não apenas Deus é ilimitado, mas Ele é ilimitável. Nesse aspecto, Deus é diferente de qualquer coisa na nossa experiência. Deus é ilimitado e ilimitável quanto ao tempo, quanto ao espaço, quanto ao conhecimento e quanto ao poder.
O salmista está tratando especificamente aqui, nesses primeiros versículos, com relação à eternidade de Deus. O fato de Deus não ter limite com relação ao tempo, significa que não há nada no tempo que possa travar a Deus. Ele existe antes do tempo começar, Ele é aquele que sempre é, Ele foi, Ele é e Ele sempre será. O tempo não é um empecilho para Deus. Para nós sim, nós dependemos do tempo, nós precisamos esperar, mas em Deus o tempo não é um fator de impedimento. Em Deus o tempo não é um problema. Na carta de Judas, ele escreveu o seguinte: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. É assim que o salmista quer recorrer a Deus em sua oração. Ele quer pensar em Deus e na sua eternidade, no qual nós somos passageiros e Deus é eterno. Que as nossas orações devem ser orações que confiam em um Deus que é estável, que não pode ser, não sofre com a ação do tempo, enquanto que nós sofremos com a ação do tempo, enquanto que nós ficamos frustrados com os acontecimentos do tempo. Deus é eterno. Deus não se limita ao tempo, tal qual nós nos limitamos. Mas ainda este salmo revela a respeito de Deus sobre a sua misericórdia. O salmista começa recorrendo à eternidade de Deus, mas o salmista também recorre à misericórdia de Deus. E como eu disse no início, nós vamos lá para o final do salmo, versículo do 13 até o versículo 17, quando diz o seguinte: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as suas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O salmista, pensando a respeito de Deus, ele vem agora a recorrer a outros atributos de Deus ou outras qualidades de Deus. Observe que no versículo 13 e no versículo 14, o salmista nomeia duas qualidades de Deus, dois atributos de Deus. Ele fala no versículo 13 a respeito da compaixão de Deus para com os seus servos, e no versículo 14 ele fala sobre Deus nos saciar de manhã com a sua benignidade. Estes são dois atributos de Deus, a sua compaixão e a sua benignidade. Os atributos são qualidades que constituem o que Deus é. São as principais características de sua natureza. São qualidades da deidade inteira. No estudo de Deus, na teologia, alguns teólogos costumam dividir os atributos de Deus em dois grupos. E aí essas divisões variam de teólogo para teólogo. E alguns costumam chamar ou costumam dividir os atributos de Deus entre atributos naturais e atributos morais. Sendo que os atributos morais são aqueles que no contexto humano estariam relacionados com o conceito de correção. No caso, santidade, amor, misericórdia e fidelidade. E o outro grupo seriam os atributos naturais, que são aqueles atributos superlativos, amorais a Deus, tais como o seu conhecimento e o seu poder. Outros preferem dividir esses atributos como sendo atributos de grandeza e atributos de bondade.
O que de fato o salmista está falando aqui a respeito de Deus é justamente porque o salmista quer recorrer aos atributos de Deus, a quem Deus é. Isso nos mostra o quão sério é a oração. Muitos de nós recorremos a Deus e achamos que Deus pode ser tratado com todo desrespeito. Achamos que Deus pode ser chamado de o cara lá de cima ou coisas desse tipo. Enquanto que quando nós oramos, quando nós olhamos as orações dos servos de Deus, eles recorreram a Deus com toda seriedade, com todo respeito que é devido a Deus. No versículo 13 ele fala de compaixão. Um outro atributo ou um outro nome que pode ser chamado de compaixão é a misericórdia, que a misericórdia de Deus é a sua compaixão terna e amorosa pelo seu povo, é o seu coração afetuoso para com o necessitado. No versículo 13, veja que o salmista diz: até quando, Senhor, tem compaixão dos teus servos? No versículo 14, o salmista fala da benignidade de Deus. Um outro nome desse atributo seria a benevolência de Deus. A benevolência é a dimensão básica do amor de Deus. Com isso, o salmista está se referindo ao amor que Deus tem para com o nosso bem-estar, ao amor de Deus, que é o interesse altruísta pelo nosso benefício. Existe um sentido em que Deus ama todas as pessoas, mas Deus ama os eleitos de uma forma especial, de uma forma sacrificial. São estas qualidades que o salmista põe como esteio das suas orações. O salmista ressalta que o Deus que pode livrá-lo, o Deus que pode sustentá-lo, é um Deus que tem que ser um Deus eterno, um Deus compassivo e um Deus benigno. Até os montes, no versículo 2, são passageiros. Veja que o salmista diz que antes que os montes fossem criados, Deus era eterno. E observe como que o salmista fala dos montes que permanecem depois da criação de Deus. E no versículo 3 ele já fala que o homem é um pó, que o homem é transitório, que o homem se finda, e até os montes, até a criação de Deus é mais durável do que os homens. Os montes estão aí desde que tudo foi criado por Deus, enquanto que os homens são passageiros, enquanto que os homens são afligidos. No versículo 15, o salmista fala a respeito dos dias de aflição, dos anos da adversidade que são enfrentados por todos aqueles que servem a Deus. Nós precisamos dizer sempre, como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Somente em Deus nós estamos seguros. E o salmista quer orar a Deus reconhecendo quem de fato Deus é, mostrando que enquanto que nós somos transitórios, enquanto que nós somos passageiros, Deus é eterno, compassivo e benigno. Mas também este salmo revela sobre nós, não revela apenas sobre Deus, mas revela também a respeito de nós mesmos. Nós vimos que sobre Deus o salmo revela a eternidade de Deus e a sua misericórdia, e agora nós veremos o que o salmista pensa a respeito de si mesmo, o que o salmista pensa a respeito de sua pessoa. E aí eu quero que você volte para o versículo 5. Como eu disse, me acompanhe. Nós começamos versículos 1 ao 4, pulamos para o 13 e agora vamos voltar para os versículos 5 e 6, tá bom? Me acompanhe, não fique pelo caminho, tá bom? Versículos 5 e 6. O que o salmista pensa a respeito de si mesmo? Depois de ter recorrido a Deus, em sua oração a Deus, ele agora fala a respeito de si mesmo. Versículos 5 e 6 diz assim: Tu os arrastas na torrente, são como um sono,
como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O salmista pensa a respeito de si, revelando a sua fragilidade. Nessa oração, o salmista põe diante de Deus com clareza que diante da eternidade de Deus, diante do poder de Deus, o salmista reconhece que ele é pequeno, que ele é passageiro. Observe que as expressões utilizadas no versículo 5 e 6 desse saltério revelam que o salmista reconhece que ele é passageiro. Ele diz: tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada, cujo viço só dura até amanhã, e para mais nada mais existe, ou para mais nada serve. Isso o salmista não faz sem que antes ele diga que Deus é eterno, sem que antes ele diga que Deus é seguro, ou que Deus está seguro, e para que o homem esteja seguro, o homem precisa confiar nesse Deus. O coronavírus tem sido um desses acontecimentos, ou um desses eventos que tem mostrado o quão frágil o homem é, o quão frágil nós somos. O homem não pensa de si como sendo um ser frágil. O homem prefere aprender da pior forma o quão frágil ele é. O homem tenta sempre desafiar a Deus. Ele faz os seus planos sem pensar em Deus. Ele não imagina que ele pode ser arrastado como numa torrente. Ele não se vê como um sono. Ele não se imagina como sendo alguém passageiro, mas ele se imagina como sendo alguém duradouro, como sendo alguém seguro. Enquanto que Deus diz: você é pó, você é relva, você vai passar. Hoje pedirão a tua alma. Foi o que Jesus disse contando as multidões, que é possível que Deus peça a nossa alma hoje mesmo, pois nós somos passageiros. Os planos humanos há muito desconsideram quem Deus é. Os planos sem Deus não são planos. Os planos sem Deus não podem ser levados a cabo. Veja o que Tiago diz. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos do 13 até o versículo 16. Tiago 4, do 13 ao 16. Tiago 4, do 13 ao 16, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Veja o que Deus diz a respeito dos nossos planos, quando não são levados em consideração que existe um Deus que pode confirmar os nossos planos ou não. Tiago diz que isso é uma jactância, um orgulho, o homem fazer os seus planos sem Deus. E o salmista aqui está pensando de si como sendo um ser frágil, como sendo um ser carecido. Mas não só isso, o salmista não só pensa de si como sendo frágil, ele pensa de si também como tendo uma baixa moralidade. Versículos do 7 até o versículo 8, a segunda forma de pensar do salmista a respeito de si é no que diz respeito à sua baixa moralidade. Versículos 7 e 8 do Salmo 90 diz o seguinte: pois somos consumidos pela tua ira,
e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O salmista pensa de si não apenas como sendo alguém frágil, mas também como sendo alguém cuja moral é extremamente baixa. As nossas orações deviam ser um constante lembrete de que nós um dia fomos perdoados. O agradecimento a Deus dos pecados perdoados deveriam ser sempre lembrados em nossas orações. O agradecimento que devemos sempre fazer a Deus é no que diz respeito ao perdão que Deus dispensou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Eu também me arrisco a dizer que dificilmente você não orará a Deus sem ter motivos para pedir perdão por algo que você fez. Vou dizer novamente, dificilmente você não terá que pedir perdão a Deus em todas as orações que você fizer. Sempre você terá motivos de sobra para pedir perdão a Deus. No versículo 7, parece que soa como uma quebra daquilo que o salmista vem falando. Ele vem falando sobre a grandeza de Deus, sobre como o homem é frágil, como que Deus é eterno, enquanto que o homem é passageiro. E de repente o salmista se arrisca a falar sobre a ira de Deus. E não só nesse versículo, mas observe que versículo 7, versículo 9 e versículo 11, a palavra ira é repetida. Por exemplo, versículo 7 ele diz, pois somos consumidos pela tua ira. Versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. E versículo 11, quem conhece o poder da tua ira? Ao ler essa parte do Salmo, nós facilmente nos lembramos lá do relato da criação, quando Deus cria o homem do pó da terra, e esse homem, após ser amaldiçoado pós-pecado, esse é o destino dele, de voltar ao pó. Devemos lembrar sempre que a maldição não recaiu apenas sobre nós pecadores, mas sobre toda a criação de Deus foi amaldiçoada no momento do pecado. Por conta dos nossos pecados, não só nós, mas toda a criação está debaixo da ira de Deus. George Whitefield disse, sabe por que as feras avançam no ser humano no meio da mata? É porque as feras têm raiva dos homens por terem destruído a criação de Deus. George Whitefield explicava que era por isso que as feras avançavam no homem. É porque nós quebramos a aliança de Deus. Por nossa conta, toda a criação de Deus foi amaldiçoada. São as nossas iniquidades que nos perturbam. A ira de Deus sobre nós é um lembrete da nossa iniquidade. Versículo 8, nós temos algo que muitas vezes nós esquecemos, que é a tentativa de esconder os nossos pecados. Versículo 8 diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto estão os nossos pecados ocultos. Os nossos pecados, por mais articulados que sejam, por mais tramados que sejam, por mais arquitetados que sejam, não conseguem ser escondidos de Deus. Diz o versículo 8 que sobre a luz do rosto de Deus estão os nossos pecados ocultos. Não tem como nós escondermos o nosso pecado. Não tem como, assim como foi no jardim, tentarmos nos esconder de Deus, como fez Adão e Eva. João Calvino, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: quão miserável é a condição dos homens, caso lhes fosse permitido que seus corações descansassem nesse mundo, especialmente quando Deus os cita como pecadores culpados a comparecerem perante o tribunal de Deus. Nós somos pessoas culpadas,
condenadas a comparecer perante o tribunal de Deus por conta dos nossos pecados. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você terá que encarar Deus, você terá que encarar Jesus como o seu julgador. Para nós que já cremos em Cristo, a Escritura diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que nós que cremos passamos da morte para a vida. Que a ira de Deus não repousa mais sobre aqueles que creem em Cristo. Mas se você anda afastado de Deus, se você não conhece Jesus como o Salvador da tua vida, saiba, a ira de Deus está sobre você. A ira de Deus lhe persegue. Em quinto lugar, o salmista então revela a sua temporalidade. Nós vimos que o salmista começou revelando a respeito da eternidade de Deus, depois ele recorre à misericórdia de Deus. Vimos que o salmista revela a sua fragilidade, a sua baixa moralidade, e agora o salmista vem falar sobre a sua temporalidade, ou sobre as suas limitações. Versículos do 9 ao 12 diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O salmista, então, na sua oração, ele revela a sua temporalidade diante de Deus. No versículo 9, o salmista, então, destaca que ele é um ser temporal, limitado. Se por um lado, Deus não é determinado pelo tempo, Deus não é limitado pelo tempo, o homem é passageiro. E por mais que o homem viva vários anos, os seus dias acabam em um breve pensamento. Esta é a frase que o salmista usa no versículo 9, no final do versículo 9, que os nossos anos acabam como um breve pensamento. Calcula-se que nós temos milhares de pensamentos no dia. Muitos deles que são tão rápidos, são como num estalo de dedos. E a Bíblia diz, ou o salmista, inspirado por Deus, diz que os anos da nossa vida são como um breve pensamento. Por mais que você viva 100 anos, a Bíblia diz que a sua vida foi como um breve pensamento. E no versículo 10, o salmista traz uma informação daquelas que nós não precisamos ir muito longe para constatar que essa informação é verdadeira. Ele diz no versículo 10, os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado. Nós não precisamos ir muito longe para percebermos essa realidade. Os irmãos e amigos que estão nos ouvindo sabem bem do que esse versículo está falando. Quando você chega aos 70, e às vezes até mesmo antes disso, tem muito jovem aí cansado, tem muito jovem aí carecendo de vitaminas para poder ter forças, para poder ter coragens. E o versículo diz que no maior vigor das nossas forças, a nossa vida chega aos 70. E quando passa de 80, o resultado deles é canseira e enfado. Eu acho muito interessante o que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 12. Abra comigo Eclesiastes capítulo 12, versos do 1 ao 7. Nesse texto, Salomão descreve como que é a velhice. Eclesiastes 12, versos do 1 ao 7, ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida,
e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, e os teus braços se curvarem, os homens e se curvarem, vou ler o versículo 2 de novo. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas no esplendor da tua vida, e se tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e cansarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais porta da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andarem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Observe como que Salomão descreve como que é a nossa velhice, como que paulatinamente nós vamos perdendo os sentidos, o paladar, os moedores, por já se gastarem todos, e Salomão vai descrevendo como que a nossa vida vai definhando gradativamente, até nós voltarmos ao pó da terra. E no versículo 10, no final do versículo, o salmista diz: porque tudo passa e nós voamos. Tudo passa e nós voamos. É assim que o versículo 10 termina, dizendo que tudo passa e nós voamos. O versículo 11, então, o salmista pergunta: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Em vez de tentar explicar as maldições da vida, o homem sábio reconhecerá que a ira de Deus está relacionada ao seu pecado, como que um prestar de contas ou um pedir de contas da parte de Deus, que consequentemente todo homem um dia terá que encarar a Deus. Alguns o encararão como Salvador, como advogado, outros terão que o encarar como seu acusador. Diante da iminência de ter que lidar com a ira de Deus e saber que nós somos limitados, qual deve ser a nossa postura? Versículo 12 nos explica qual que deve ser a nossa postura. Diante da ira de Deus, que é inevitável, diante da ira de Deus que é iminente sobre a vida de nós pecadores e a temporalidade da nossa vida. Ele diz o seguinte, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Devemos recorrer a Deus, para que Deus nos ensine, tal qual um professor de matemática tem que ensinar para os seus filhos, como que se conta os dias, como podemos fazer para que aproveitemos melhor o nosso tempo, fazer o uso correto do tempo que nos resta nessa vida. Assim como Paulo, escrevendo aos Efésios, em capítulo 5, versículo 16, ele disse: remindo o tempo, porque os dias são maus. Da mesma forma, o salmista aqui está dizendo que Deus precisa nos ensinar a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como que você tem orado a Deus? Como que você tem feito as suas orações diante de Deus? Nós vimos que essa oração é uma revelação sobre quem Deus é, a sua eternidade e a sua misericórdia,
E vimos que também a oração deve ser uma revelação sobre quem nós somos, que somos frágeis, baixos moralmente falando, e que também somos temporários. Nós passaremos, Deus é eterno. E eu quero pedir que você faça isso, que você, ao orar, ore biblicamente. Não caia nessas modas que tem por aí, de pessoas orando de forma extravagante, inventando as suas próprias orações, inventando os seus próprios jeitos de recorrer a Deus. Recorra a Deus de forma bíblica, da forma como a própria palavra de Deus nos ensina e nos dá exemplo. Recorra a quem Deus é e reconheça quem você é. É assim que nós devemos orar a Deus, porque a oração revela sobre o que nós pensamos de Deus e sobre o que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Que Deus nos abençoe e cubra a sua vida com a graça de Deus.